lá atrás, né, com a política externa ativa e altiva do chanceler Celso Amorim, hoje assessor especial de Relações Internacionais, e sua equipe, teve um momento excepcional, digamos assim, do Brasil no mundo. Então, eu queria fazer essa última pergunta, qual que é o papel do Brasil no mundo e como que o senhor vê, né, nós, enfim, caminhando para esse papel por uma política externa ofensiva? Quanto mais distante da Guerra Fria nós ficamos, mais complexo e mais difícil fica o mundo sobre o qual se debruça uma política externa ofensiva como a do presidente Lula. E eu acho que ele está fazendo movimentos em 3 níveis muito claros. O primeiro é o nível do nosso território sul-americano. À medida que ele se debruça sobre o Mercosul, à medida que ele estabelece relações com todos os países indistintamente, nós temos que fazer uma grande frente democrática, né, entre nações aqui na América do Sul, para ter potência política para falar para o mundo. Falar para o mundo não somente através da voz do Brasil também. Segundo, o estabelecimento de corredores, de condutos paralelos e para constituir nichos de relacionamento e de intercâmbio comercial, tecnológico e político que sejam feitos por uma atração recíproca, por necessidades recíprocas, e não por movimento de subordinação, como fazia o Bolsonaro e como fizeram os outros presidentes, totalmente atados à política americana, e como se a Guerra Fria ainda estivesse em vigência. No caso do Bolsonaro, por exemplo, ele chegou a dizer que gostava mais dos Estados Unidos, praticamente, do que do Brasil. Gostava de fazer continência para a bandeira americana. Então, essa política por ramos de relacionamento, por uma política consciente para estabelecer buscas de afinidade, de interesse recíproco, é o segundo elemento que é a função do Brasil. E o outro aspecto é o fato de que, como aqui na América Latina, na América do Sul, não tem guerras entre nações, é muito raro que isso aconteça. Às vezes acontece algumas escaramuças, e particularmente na América do Sul, como um território de paz entre as nações, e de resolver suas pendências, ou por cessação das relações de cumplicidade diplomática e política, mas que não resolve as suas relações com as guerras e com a violência, até agora, pelo menos. Então, este é um capital político que nós temos para nos reportar ao mundo em defesa da paz. Então, a palavra de ordem do presidente Lula em relação à guerra da Ucrânia contra a Rússia, ele disse de uma maneira clara, eu gostei muito da formulação dele, quanto a esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eu defendo a paz. A minha posição é de defesa da paz. Então, ele aparece no cenário político, com todo esse cabedal de responsabilidades que ele tem, de respeitabilidade que ele conquistou. Eu tive com o presidente Lula em reuniões homéricas. Tive com o presidente Lula numa reunião com Blair, reunião com o Chirac, reunião com a senhora Merkel, com o Chaves, com o Fidel Castro, enfim. Ele semeou uma relação de amizade política do Brasil. Estive na África com o presidente Lula, com os presidentes africanos, presidentes africanos, às vezes, que, inclusive, não namoravam muito a democracia, mas o Brasil tinha uma responsabilidade, estabeleceu uma afetividade com aquele povo, que era trazido para cá, para o Brasil, que nem gado naqueles navios de tráfico de escravos. Então, o presidente Lula ele é um patrimônio universal. E a questão da paz é a questão chave. E a questão da paz vai se tornar cada vez mais chave, porque essa dilaceração, essa fragmentação no mundo, esses pontos novos de dominação geopolítica que estão surgindo, eles não vão se estabilizar tão rapidamente. Veja-se a guerra Ucrânia-Rússia e os interesses que estão ali. De um lado, a Alemanha, Estados Unidos, a Rússia, a China, tentando fazer esforços também de interferência política. E esse cenário pode demorar. A guerra da Ucrânia com a Rússia ela pode demorar 5, 10, 15 anos
com determinados pactos de paz, depois volta, né, às operações bélicas, gerando uma instabilidade global. Porque quem está coado ali, na verdade, na guerra da Ucrânia com a Rússia, é os Estados Unidos. Porque se eles abandonarem a Ucrânia, ninguém vai mais confiar nos Estados Unidos. E se eles não abandonarem, eles podem levar a uma devastação da comunidade europeia, que vai ter que bancar, né, pela cumplicidade que a social-democracia tem com os Estados Unidos. Né? Para falar sobre a questão que a Silvia colocou, né, esses países vão ser colocados a serviço do Império Americano para estabilizar e ganhar aquela região. Então, a situação é muito grave do ponto de vista da paz mundial, e eu acho que o presidente Lula tem um papel extraordinário. O Brasil tem um papel extraordinário nesse contexto.